Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Eu Ilumino Lugares Incríveis, o nosso quadro do Aled, onde a gente fala sobre projetos incríveis, super bem iluminados. E hoje o nosso convidado é o arquiteto responsável pela Morada das Sete Artes da Casa Cor 2023, o Vitor Alves Braga. Tudo bem, Vitor? Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você, com essa parceria incrível que nós temos. Vamos conversar? Vamos sim, seja bem-vindo, viu? Quem visitou a Casa Cor 2023, com certeza passou pelo seu espaço, pelo seu ambiente, que era um espaço super interativo. Então fala pra gente, Vitor, qual foi assim, a sua inspiração, como foi o caminho para chegar naquele espaço? Esse projeto foi idealizado com um período de praticamente um ano. Então, desde o começo, eu gosto de criar essas sensações que a gente tem ao visitar, não só a Casa Cor, a entrar no lar de alguém. Então, sempre foi nessa relação entre percepções, texturas, formas, e tudo isso abraçando a vivência prática. Então, todo ele era feito para tocar, para sentir, para ver a mudança e variação dentro de um ambiente que ele se transforma. Então, independente da pessoa que visitasse, ela conseguiria se sentir acolhida. Sim. A receptividade era um dos pontos fundamentais dentro da concepção. Como receber e o que apresentar e como apresentar. Então, na concepção do projeto, a gente pensou num ambiente dinâmico, que ao mesmo tempo tivesse a relação com muita tecnologia, algo que a gente não abriu mão em momento algum. A parte da dimerização, toda a realização da concepção de você conseguir utilizar com um tom mais clarinho, com um tom mais escuro, mudando as nuances entre observar obra de arte, observar tudo que tinha dentro. E essa Morada das Sete Artes, o nome, de onde veio esse nome? Exatamente. A relação específica do Morada das Sete Artes é sobre as artes. Eu quis fazer desde a ideia das pinturas, esculturas, fotografia, a gente tinha muita música tocando no ambiente, Sim. A gente tinha a relação de todas as artes. E chegava na última arte, que é o cinema. O cinema, de fato, é um home theater, né, um ambiente. Então a gente conseguia ter essa experiência completa abraçando tudo isso. Então, para quem é amante de música, se sentir acolhido. Para quem gosta, de fato, de ver um bom filme, teria aquele momento mágico e imersivo dentro do ambiente, porque a tecnologia abraçava tudo isso. Ao mesmo tempo, quem queria um ambiente de fato só para relaxar e ficar olhando toda a criatividade que tinha no dia a dia, era incrível. O que eu notei lá, Vitor, é porque por mais que o ambiente fosse super interativo, tinha música, mas você conseguia sentar e se sentir acolhido. Sim. Assim, a harmonia entre tudo que tinha lá. Eu amei, por exemplo, uma cadeira que tinha lá. Lembra que eu falei contigo? Amei. Ficou um tempinho sentado nela. Foi. Então, assim, era um lugar que a gente conseguia sentar, mesmo com toda a interatividade. Então, era legal pro casal, porque a mulher que curte esse detalhe, né? E o homem que gosta muito da automação, Sim. da luz, da iluminação, tava super, super convidativo. Sim. A ideia é que toda a família se sentisse convidada a permanecer. Eu lembro que no primeiro dia de mostra, teve um grupo com crianças, eu acho que eram 5 crianças, ficaram numa poltrona bem larga que tinha no ambiente, e esse grupo conseguiu ficar assistindo intertido crianças. Então isso foi muito mágico perceber a utilização do ambiente. Poder sentar era um dos elementos que era fundamental dentro do conceito total. Agora falando do nosso tema, Eu Ilumino Lugares Incríveis, como foi que você pensou, idealizou a questão da iluminação? O que é que você pensava e se conseguiu concretizar o que você pensou? Uma coisa que eu aplico em todos os meus projetos, e sempre reforço a importância sobre essa iluminação. Para o projeto especificamente, a gente pensou em iluminações técnicas que fossem mutáveis. Então essa mudança do que ela poderia aplicar, seja na intensidade, na tonalidade do ambiente, era algo relevante. Mas não só isso. Eu sempre falo que se eu tiver um quadro e esse quadro não estiver bem iluminado, pode ser a Mona Lisa, não vai ser visto. Então meu ambiente funcionava como se fosse um quadro sendo iluminado da maneira adequada. Tinha o que era relevante, adorei o que não esse era. Pensamento. O meu espaço era um quadro. Exatamente. Iluminado e bem iluminado. Isso. Porque uma coisa é você jogar luz, outra coisa é você, de fato, distribuir a luz adequada, criando efeitos entre sombra, criando realmente efeitos mais marcantes para determinados elementos e, ao mesmo tempo, quando necessário, estouro de luz, mas aquele estouro de luz positivo. Sim. Onde eu consigo visualizar e sentir as texturas, perceber as texturas e profundidades adequadas do ambiente. Uma iluminação mais geral, Exato. mas que Evidencia os pontos de destaque. Eu tô até referenciando aqui, emocionado, porque eu sou apaixonado por esse pendente que está aqui do meu ladinho. Dá um zoom. Não, esse pendente de milhões aqui, literalmente, foi uma coisa que tive muito apego, né? Desde a concepção, a idealização, quais as opções nós tínhamos dentro do que estava buscando. No conceito, ele funcionava como um sol dentro do ambiente. Então, do momento que ele chegou, ele se expandia e fechava. Dessa troca de cores é algo relevante, porque quando precisava ficar mais escurinho o ambiente, ele ficava só aquele solzinho mais claro, mas quando precisava ter aquele momento marcado de emoções, de vivências, com música, com um vídeo, que tinha uma interação dentro do todo.
ele fazia esse impacto visual prático. Sim. Ao mesmo tempo, a técnica cumpria com demanda específica como era necessário. Uma coisa incrível do espaço do Vitor, lá na Morada das Sete Artes, na Casa Cor 2023, foi a questão da dimerização. Para quem não sabe, dimerização é quando você consegue controlar o fluxo de luz. Aquela luzinha, aquela fita ou aquela lâmpada, que ela aumenta o brilho, quando você quer um momentinho mais intimista, você diminui o brilho. E o ambiente do Vitor era 100% dimerizado, 100%. 120% se duvidar. Inclusive o pendente. Inclusive o pendente. Que é incrível. Exatamente. Como era que você controlava toda essa dimerização, essa tecnologia dentro desse espaço? Pronto. Faz parte do conceito do projeto a tecnologia desde o ponto-chave, junto com a arte, junto com todos os elementos que nós aplicamos. Então, poderia controlar por celular, comando de voz, poderia controlar pelo próprio controlador principal do ambiente, e a intenção era realmente criar esses cenários. Existia um controlador específico. Isso, é um sistema automatizado para tudo. A gente fala muito de automação. A relação específica, a gente sempre comenta sobre alto padrão. O que é alto padrão, o que é mercado de luxo em relação à arquitetura? Um detalhe bem simples, bem bobo. A dimerização, que você falou muito bem, é a relação de você chegar em casa e não ter aquele acender a luz com o impacto de uma vez. A luz vai acendendo gradativamente. Não é só para você criar aquela cena. É como o nascer do dia. É como o nascer do dia. A gente brinca até que é aquele parto natural, que você acorda devagarzinho, ou você precisa acordar à noite, ainda tá com o olho não acostumado com a luminosidade. Se acender a luz de uma vez, você tem aquele susto. A luz dimerizada, ela cria aquela decadência ou ascendência de maneira bem linear para que você não seja incomodado, ou mesmo na hora de desligar. Então, esse elemento fazia diferença dentro do contexto real. E assim, do ponto de vista de saúde, você deixa todo o seu ciclo circadiano todo funcionando direitinho. Exatamente. E agora, gente, o nosso acende e apaga, que para os outros é ping-pong, mas para nós a personalizada é acende e apaga. Eu amei o nome, tem que admitir. Vamos lá, primeira pergunta. Quem é a sua maior inspiração na vida? Inspiração de vida, minha mãe, né? Até como uma pessoa, como ser, como se portar, a relação que eu tenho com meus parceiros, a relação que eu tenho com meus clientes. Os valores que os te valores construíram, morais, né? Como principalmente. Então, ser uma pessoa, eu aprendi com ela. E isso eu aplico todo dia. A gente passa por aquela fase de adolescência que é mais conturbada, mas quando a gente chega na vida adulta, a gente entende a importância que foi essa persona na formação de caráter. E isso, eu sou mega feliz. Vitor, para você, uma palavra que define o sucesso de um projeto. Em um projeto, o sucesso é o cliente feliz. Quando eu vejo o cliente satisfeito, às vezes, muitos deles me torno amigo, né? Depois daquele processo, porque é um projeto. Há muito tempo. Porque o projeto é um momento pequeno, mas não é só o projeto. Não. Tem um acompanhamento depois de todo o ciclo de obra, de aquisição, de tudo. E até o final, a produção, que eu não abro mão de finalizar um projeto sem fazer uma produção, que é onde a gente consegue ver o ambiente todo montado, lindo, com aquele cheirinho que o cliente gosta, com aquelas personalizações que ele consegue aplicar. Seja no dia da entrega, ou seja depois que ele me convida para um jantar ou algo do tipo, eu consigo ter essa realização e perceber como ele é feliz naquele lar que foi planejado para ele. Porque sim, eu planejo lares para as pessoas. Eu tenho a técnica de como executar isso, como fazer o projeto, mas o lar é dele, então tem que ter a carinha dele, o jeitinho dele ou dela, da família, de maneira geral. Se for comercial, tem que ter a marca bem personalizada, bem marcada. E isso parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito fundamental. Sim. Né, nesse mundo de vocês. É um dos pontos relativos. Como eu falei, eu tenho a técnica. Hoje em dia, os meus clientes me buscam pela personalização de como eu gosto de trabalhar, a forma de apresentar meu trabalho, a estética também que tem no meu trabalho. Entretanto, você entregar como ele sonhou, não tem nada mais realizador. Porque a gente não está lidando somente com o projeto, eu estou lidando com o sonho de uma pessoa. E dentro desse mundo da arquitetura, Vitor, assim, um desafio que você ainda quer vivenciar? Pronto. Eu já tive a oportunidade de projetar condomínios fechados, né? Eu tenho mais de 9 milhões de metros projetados aqui no Ceará e fora do Ceará, em relação a condomínios de lotes, de casa e tudo mais. Mas a nível desafiador, eu acho que é nível urbano, né? Algo urbanisticamente falando que fique marcado como aquilo foi feito pelo Vitor Alves, essa cidade, esse bairro. E essa personalização é saber que não estou mexendo só com o mínimo, que é... A gente trabalha com interiores, que é o mínimo que é lidar com personalização do dia a dia da pessoa. E o urbanismo é lidar com uma comunidade. Quando eu crio esses ambientes projetados para nível urbano,
a gente cria em comunidades fechadas, mas a intenção e sonho é projetar nível urbano com ambientes integrados com o mundo, com o meio, e as pessoas usando isso, vivendo. Isso é um desafio. É. Legal. E o nome do nosso quadro é Eu Ilumino Lugares Incríveis. E a nossa pergunta para fechar com chave de ouro é: qual o lugar mais incrível que você já iluminou? A Casa Cor, para mim, até agora, foi um dos pontos que eu consegui exaltar tudo que eu conheço de iluminação, todo o conhecimento prático de arte, decoração, arquitetura em si, eu consegui resumir isso com a maior presteza possível. Então, foi hoje o meu local preferido, onde eu tinha tudo aplicado. Vitor, eu quero agradecer pelo seu tempo de ter vindo hoje ficar com a gente. Foi uma tarde super agradável, a gente se divertiu muito, Sim, né? Eu que agradeço pelo convite, né? A gente poder falar um pouco não só sobre iluminação, mas sobre arquitetura, sobre vivência, sobre vida. E isso me deixa totalmente feliz pela parceria também que nós temos, que começou já há bastante tempo, mas a gente tem aproximado cada vez mais, alinhado cada vez mais, a equipe está incrível. Gente, e esse foi o nosso quadro Ilumina Lugares Incríveis. Obrigado por quem assistiu aqui até o final. Então, se você gostou desse conteúdo, aqui na LED a gente tem muito conteúdo sobre iluminação. É só você ficar ligado no nosso conteúdo, ativa as notificações, segue o nosso canal e até o próximo.